Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos fazer uma partilha sobre a vida interior no seio da família, tá bom? Nosso objetivo é motivar vocês mesmo, né? Aprofundar nossa vida de oração pessoal e em casal, tá bom? Para transbordar isso para as nossas ovelhas. Primeiro, eu queria convidar, né, a todos pegarmos nossas Bíblias no Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, certo? Que é a cura do epilético endemoniado, certo? Então, contextualizando, isso acontece bem depois da transfiguração. Jesus subiu no monte, se transfigurou para alguns dos discípulos, desceu, e quando ele desce do monte, se passa essa passagem. Chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. Logo que toda a multidão o viu, ficou admirado e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe: que discutis com ele? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Eu vou pular um pouco, certo? Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àqueles que creem. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entres nele. E gritando, agitando violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós: por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie não pode sair a não ser com oração. Então esse é o primeiro ponto, né? O que é oração, né? Oração, Santa Teresa diz que é lançar um olhar ao céu. Um olhar que é correspondido, né? Você lança um olhar ao céu e Deus, como graça, ele corresponde. Porque a oração, ela é um dom. A oração, ela vem do Espírito Santo. O nosso coração se inflama com a graça do Espírito que gera a oração em nós. Porque a iniciativa é sempre de Deus, né? É um engano você achar que você reza com suas forças. Quando você reza com suas forças, você não está tendo uma vida de oração. Você está rezando sozinho. Porque a iniciativa é de Deus. Ele que tem um primeiro interesse. Então, oração, tanto a oração pessoal, como a oração em casal, é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo que desce. Então, os discípulos, quando eles estão lá com o endemoniado, né, eles tentam curá-lo e não conseguem. Na passagem é muito claro que os discípulos estão batendo boca com os fariseus, o menino está lá e eles não conseguem curá-lo, porque eles não estavam presentes no momento de oração da transfiguração. Os outros discípulos, eles não estavam lá com Jesus, eles estavam sós, eles estavam lá com as suas próprias forças, e sem a presença de Jesus, eles nada podem fazer. Então, eles não é pela força do nosso braço, nossa insistência, nosso legalismo, que nós vamos conseguir ter uma vida de oração. Ela é um relacionamento. Como um relacionamento, é como um relacionamento esponsal, né? É um relacionamento esponsal, a gente escuta muito dizer que a nossa vocação tem o cerne como amor esponsal, ou seja, o amor dos esposos. Ninguém pode obrigar o outro a se relacionar, né? Nós não casamos obrigados, nós não nos relacionamos com o outro obrigados. Não é por obrigação que a gente faz isso, né? A gente se apaixona, tem uma experiência,
se apaixona, conhece mais a pessoa, até que decide, junto com ela, trilhar um caminho de santidade, né, no nosso caso, para a vida toda, enquanto Deus permitir. Do mesmo jeito é com Deus. Em algum momento nós tivemos uma experiência com Deus, nós tivemos uma experiência que nos apaixonou por Ele, e a iniciativa foi dele, né? Cada um tem a sua realidade, a sua experiência própria, mas o Senhor teve a iniciativa, e aí, tendo a iniciativa, nós nos apaixonamos e começamos a trilhar um caminho de relacionamento com Deus. Esse relacionamento, essa amizade com Deus, é a oração. Então, a oração, ela nos convida livremente e pela nossa decisão a estarmos junto com Deus, né? A voltar o nosso olhar para Deus. Como Arthur ia falando, que a oração é esse olhar para o céu. Então a gente olha para o céu e desperta a oração até antes de a gente parar e sentar e rezar no nosso quarto, né? Mas esse primeiro desejo de se encontrar com Deus, que já é oração, porque o Espírito Santo que motivou esse desejo, até que a gente torna concreto. Do mesmo jeito na relação dos esposos, que a gente tem o desejo de estar com o outro, não por obrigação, não por legalismo, mas nesse desejo inicial, que às vezes passa por uma razão, né? Às vezes, nem sempre a oração é aquele mar de rosas, é delicioso, porque às vezes Deus é um pouco duro conosco, como todo relacionamento, que tem aquele momento de frescor e tem um momento também das suas provações. Então, na oração também é da mesma maneira. Não é porque não é um dever, né? Não é porque não é uma obrigação para a gente, não fere a nossa liberdade, mas exige o nosso comprometimento, exige a nossa firmeza, porque Deus é firme conosco, Ele é fiel. Então, nós também precisamos ser fiéis. Então, como um relacionamento, a oração é um relacionamento em si. Então, quando a vida de oração não se detém, a oração verdadeira não se detém naquele momento que você está sentado com a Bíblia, no seu quarto, rezando. Não, a vida de oração não se detém naquilo, é um relacionamento. Você não está casado somente quando você está namorando com a sua esposa, quando você está sentado com ela assistindo um filme. Não, você é casado sempre. E nós somos convidados a sermos almas, esposas, sempre. E o relacionamento do casal, que pela graça do matrimônio é um só corpo, ele também se relaciona como um só corpo com o esposo ressuscitado. Então, nós nos relacionamos pessoalmente e como família. Então, como esse relacionamento não está da mesma forma que o relacionamento não é contido naquele momento apenas, nossa vida de oração ela tem que transbordar para ser vida de oração. Transbordar numa vivência, na vivência da vida de oração. A vivência da vida de oração, então, a gente não pode confundir vida de oração com um momento de oração apenas. Ele é necessário, mas ele é uma parte apenas da vida de oração. Quando Jesus ele estava lá e ele faz a cura do endemoniado, ele está em oração. Jesus ele está em oração. Porque a oração de Jesus é o relacionamento dele com o Pai. E nosso relacionamento com Jesus é nossa vida de oração. Nosso relacionamento com a Santíssima Trindade, com o Espírito Santo. Isso é a nossa vida de oração. Então, nós estarmos em oração nesse transbordar. Então, nós temos alguns frutos, né, da vida de oração. E para falar um pouco desses frutos, eu queria pegar a passagem de Tobias 3, certo? É o capítulo todo 3, certo? Que na verdade o capítulo todo 3 são duas orações. Eu não vou citar, eu vou só falar sobre, certo? Mas eu peço que vocês possam depois
pegar esse capítulo e dar uma lida, que é a oração de Tobias e a oração de Sara. E existem dois momentos nessa passagem, na oração de Tobias e Sara. Existe um momento de sofrimento, que é o primeiro momento, que Tobias está sofrendo pela cegueira do pai, o pai sendo justo, eles sofrem da cegueira do pai. E Sara, que ela pensando em se matar, ela reza pedindo que Deus tire a sua vida. Eles estão passando por um momento profundo de sofrimento. E eles, como ainda não são um casal, eles ainda não se conhecem. Isso também passa muito da nossa vivência, né? Que Deus escuta a nossa oração e nos une como um casal, como uma família. Então, Tobias, nesse momento, ele faz uma oração de louvor. Se você pegar as palavras de Tobias, ele faz uma oração de louvor. E Sara faz o mesmo. É uma oração de louvor e súplica. Da mesma forma que Cristo, né, na cruz, ele diz assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas esse salmo começa a falar do louvor. E Tobias, da mesma forma, ele faz uma oração de louvor. Senhor, Tu és justo, Tu és santo. Aí ele vai citando, né? Tobit, no caso, né? Desculpa, perdão. Tobit que faz a oração. Então ele faz a oração: Tu és o juiz do mundo. Aí ele lembra-te de mim. E ele vai fazendo essa oração de louvor. E Sara depois, ela faz essa oração: Bendito sejas tu, Deus misericordioso. Deus, bendito seja o teu nome eternamente. E vai fazendo esse louvor. E esse primeiro momento, a gente tem duas orações, né? As orações pessoais, né? As orações pessoais. Então, a gente tem duas orações pessoais. E Deus, que ele usa de sua divina providência para unir aquelas orações e gerar uma só resposta, que vai ser salvação para ambos. Então, se a gente avançar para Tobias 8... Uma coisa que é interessante é que a Sagrada Escritura, ela diz que é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Sara rezava lá de um lado daquela parte oriental. Da Média. A Média, né? Ela é Média do lugar. Pronto. Então ela rezava assim numa extremidade da Média e ele rezava em outra extremidade. As nossas orações pessoais, né? A gente coloca a oração pessoal com importância, assim, lembrando sempre que a nossa salvação, ela é pessoal. Então, como a nossa salvação é pessoal, o nosso relacionamento é pessoal, né? Tem até uma santa que diz assim, no fim das contas, tudo é entre eu e Deus. Então, a gente precisa ter nossa oração pessoal, nosso relacionamento pessoal com Deus. Mas o Senhor também se utiliza da nossa unidade enquanto casal, né? Ele que nos uniu no matrimônio e que também uniu Sara e Tobias, né? Que depois vai passando a história e eles vão realmente se conhecem e se unem em matrimônio. E Sara, ela tinha toda essa questão de ter sido casada 7 vezes com os 7 maridos, e na noite de núpcias o demônio que estava no corpo dela matava os maridos. Então ela não chegava nem a consumar o matrimônio, e ela teve 7 matrimônios que na verdade não foram consumados. Então ela nunca tinha sido esposa de verdade, né? E essa era uma vergonha para ela, para o pai dela e tudo, né? Imagina, ficar viúva 7 vezes. Então é uma situação muito difícil a dela, né? E em meio a essa situação, o Senhor que uniu os dois, aí na noite de núpcias, antes de estarem juntos, né? Antes de consumarem o matrimônio, eles fazem essa oração. Então, em Tobias 8, deixa eu pegar aqui da minha Jerusalém, porque é melhor. Aqui. Então, primeiro só um parêntese. O demônio que assolava Sara, que ele chama de Asmodeus, era aquele que faz perecer. Ele aparece sempre no judaísmo como o demônio que tenta contra o matrimônio, contra a união conjugal. Então, é aquele que evita que o casal seja feliz. Então, em Tobias 8, Tobias, né, antes de se deitar com Sara,
ele faz outra oração. Outra oração de louvor. Bendito sejas tu, Deus de nossos pais, e bendito seja teu nome por todos os séculos dos séculos. Então ele vai fazendo essa oração de louvor e vai suplicar que Deus tenha piedade deles, como casal, e os conduz a uma idade avançada. E isso é o que faz com que se expulse o demônio Asmodeus, que é aquele que mata a vida do casal, né? Então, da mesma forma que Cristo diz que alguns demônios são expulsos pela oração, esse poder da oração, né? Da oração de casal, de expulsar os demônios da vida matrimonial. Então, isso é um fruto muito forte da vida de casal, que a oração, quando a gente até vai dar nosso testemunho, mas é uma coisa que fica muito forte para nós, que na nossa vida existe as discussões com a oração e a sem a oração. Quando a gente discute com a oração, Deus ele vai usar aquela discussão, aquelas arestas, aquelas falhas nossas, e ele que vai polindo e vai curando. Então, vai envolver aquela discussão, aquele atrito, ele vai ser envolto primeiro pela cura, porque quando existe nós somos seres imperfeitos. Então, pela oração, Deus, que é perfeito, ele vem nos curar dos atritos que nós causamos um ao outro. Isso, por meio da cura, vem o perdão, a unidade, e quando os atritos que vão servindo para que é como se nós fôssemos engrenagens que não são bem encaixadas. E esses atritos vão deixando ela mais suave. E ao longo de Deus vai curando, porque se Deus não cura, aquilo vai enfraquecendo o matrimônio, aqueles atritos vão enfraquecendo. Porque a cicatriz que Deus cura, ela é mais firme. E a ferida aberta, ela não serve para... vai enfraquecendo o relacionamento. Então isso, com a graça da cura, do perdão, que são frutos da oração de casal. E isso vai fazendo com que a gente vai se assemelhando à perfeição de Deus, como casal individualmente. A gente cresce na oração pessoal e a gente cresce na vida de casal, que é o relacionamento. Então nessa oração, isso gera no casal maturidade. Então a gente vai crescendo na maturidade, uma maturidade que de outra forma não seria possível. A gente ainda escuta muito, né? As pessoas dizendo assim, não, mas nem parece que vocês estão casados a gente está casado há 3 anos, e o pessoal diz, não parece que vocês estão casados há 3 anos. E quando a gente namorava, a mesma coisa, as pessoas falavam que não parecia, ou algumas pessoas que tinham uma ferida muito forte, às vezes no namoro, no matrimônio, e dizia assim, vocês vão ver depois como vai ficar. Porque na verdade aquelas pessoas tinham uma chaga, uma ferida, que no seu namoro, no seu matrimônio, ela não foi curada. Deus, ele vai curando e vai transformando. Quando você vai passo a passo com Deus, essas feridas vão se tornando força. Então elas deixam de ser feridas para se tornar força. Então você passa por coisas como casal que deixam de ser aquela ferida, aquela lembrança daquele passado ferido. É como se você fosse fazendo constante e tecendo fio de ouro, mas que você não está voltando no passado ainda. É naquela vivência, naquele momento. A gente tem, para falar sobre os frutos, né? Eu queria ler para vocês o início do nosso escrito Estado de Vida, que diz assim: sinto que realmente Deus quer renovar a face da terra. Deus prepara um novo mundo para receber de volta o seu Salvador e Redentor Jesus. No entanto, só haverá um mundo novo se houver famílias novas. Só haverá famílias novas se houver casais novos. Só haverá casais novos se houver relacionamentos, namoros, noivados, baseados em um novo caminho, novo que Deus quer realizar no meio de nós. Então, assim, Deus quer renovar a face da terra. E ele vai dizendo que é através das famílias, né? Das novas famílias, novos casais, novos relacionamentos, né? E assim,
na nossa vida como casal e também na vida de vocês, né? Alguns entraram no Shalom já sendo casados. E como nós participamos do Shalom primeiro, também tem esse outro tipo, né? Participaram do Shalom primeiro, da igreja, se uniram a Jesus, depois contraíram matrimônio. Mas seja em um caso, ou seja no outro, Deus quer renovar a face da terra através da nossa família. Então, assim, a vivência nova não é uma vivência de que a gente seja melhor que os outros casais, de que a gente seja mais, assim, nós somos melhores, mais merecedores. Não. Todos nós temos as nossas fraquezas, nós somos humanos, nós somos limitados, nós divergimos. A novidade é colocar Deus no centro da nossa família. Essa é a novidade. Porque homens e mulheres de boa vontade existem no mundo inteiro. Homens e mulheres que querem fazer o bem para os seus filhos existem no mundo inteiro, né? Aquela passagem que Jesus diz assim, se você só fizer o bem, para quem ele faz o bem, o que você está fazendo demais? Os pagãos também fazem isso. Então, assim, se eu trato bem meu esposo, quando ele me trata bem, se eu rezo, quando eu tenho vontade, se eu estou fazendo o que demais, né? Assim, se eu me relaciono com ele, a oração no sentido de relacionamento, certo? Então, se eu me relaciono com ele, quando eu tenho vontade, quando é maravilhoso, quando é prazeroso, quando é, assim, tudo de bom, o que eu estou fazendo demais? Os pagãos também fazem isso. Todos os casais querem estar em unidade. Todos os casais, ninguém casa querendo separar. Pode ser que isso aconteça depois, por várias cicatrizes que ficaram, por várias feridas que ficaram no casal, mas ninguém casa querendo separar, né? Então, todos nós casamos e pensamos em estar juntos sempre, né? Para sempre, assim, até que a morte separe. Mesmo os casais que são pagãos, que não acreditam em Deus, também querem essa unidade, querem a paz no seio familiar, querem viver bem com seus filhos, querem frutificar, mesmo que hoje a abertura à vida esteja pequena, mas quem tem filhos não quer o mal para o filho. Então, qual é a diferença entre nós e as outras famílias? Qual é a diferença? É pôr Deus no centro da nossa família. Então, quando nós temos uma oração pessoal, a gente está em direção a Deus. E quando os dois estão juntos e tem oração em casal, essa direção a Deus, a gente anda lado a lado, indo para o mesmo ponto. A gente converge para o mesmo ponto. Então, isso gera em nós uma unidade muito grande. Por quê? Porque quando a gente diverge, mas a gente senta, reza, está em vida de oração, está sempre em oração, a oração transborda para a nossa vida. E a gente de verdade, mais do que querer fazer o bem do outro, a gente quer fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, por consequência, vai ser bem para o outro. Vai ser bem para mim, vai ser bem para o outro, vai ser bem para os filhos, porque a vontade de Deus é boa. Então, a nossa oração em casal deve ter sempre essa motivação, esse motivo. Qual é a vontade de Deus, né? Então, assim, aqui eu vou entrar no nosso testemunho. Vou só fazer um comentário antes. Que ele falava dessa questão, né? E me marcou muito a homilia do Padre Marcelo no casamento da minha irmã. E é verdade, a gente não pode, nós não podemos viver nossas vidas como os pagãos, que ele dizia, né? Que não é nosso chamado casar para fazer o outro feliz. Apenas isso não é. Isso é muito raso. Isso não é ele é raso demais para ser o chamado do matrimônio. O catecismo, ele diz, né, que qual é a nossa missão como casados. Nossa missão é testemunhar a fidelidade de Deus para com o povo. O casal cristão, ele tem como objetivo, a gente tem uma missão, a nossa missão no casamento é testemunhar, ser testemunho visível da fidelidade de Deus para o seu povo. Então, por isso que a gente é tão tentado na fidelidade do matrimônio, porque é a nossa missão. E Padre Marcelo falava, né, que a missão do casal, o casal que casa, deve ser cumprir a vontade de Deus, cumprir essa missão da igreja, ser apoio no seio da comunidade, ser extramuros. Isso. Não basta ser, o que dá essa dinâmica, essa abertura é a vida de oração do casal. Essa fidelidade que Arthur está dizendo não é só a fidelidade assim
de um para o outro e não tem uma terceira pessoa na história, né? Mas a fidelidade do dia a dia, sabe? Aquela fidelidade do dia a dia, do amor nas pequenas coisas, aquela fidelidade de estar junto ao outro, fazendo a vontade de Deus, ser fiel à vontade de Deus nos atos diários. Porque a infidelidade, ela não nasce no extremo que é o adultério. A infidelidade, ela nasce nas pequenas coisas do dia a dia. Quando a gente tira Deus do centro e coloca outra coisa no centro, né? Coloca a si mesmo, coloca as próprias vontades. Por isso que essa fidelidade de Deus com o nosso povo, a vontade de Deus, é porque ser fiel à vontade de Deus é que nos dá toda a fidelidade da nossa vida. Então, assim, quando eu e Arthur a gente se conheceu, né, no Shalom, nós éramos no Ministério de Música, né? E aí Arthur se apaixonou por mim e eu ainda não gostava dele. Mas aí eu vou falar rapidamente, porque ele levou uns 3 horas aí nessa história, até que o meu coração se abrisse a ouvir a voz de Deus. Enquanto isso, enquanto eu não gostava dele, ele estava lá rezando e pedia a Deus um discernimento. E Deus dizia que o amor dele tinha que ser forte, que não era só por causa do primeiro não, do primeiro fora, que o amor dele era tão fraco assim, né? Tinha que continuar tentando. E eu, por outro lado, rezava e pedia a Deus a graça de ser curada de outros relacionamentos que eu tive antes do Shalom e que foi muito ruim, que o menino também me traiu, assim, a gente namorava e era um namoro assim, fora de Deus, né? Eu ainda não conhecia Deus, não participava da igreja nem nada e era muito curada. Achava aquela história assim que eu escutava muito das minhas tias: nenhum homem presta, sabe? Então era muito isso assim e eu tava muito ferida com isso. E aí, nesse tempo que eu fui rezando e tal, me abrindo, até que eu pedi a Deus, assim, que se fosse a vontade dele, abrisse o meu coração para gostar de Arthur, porque eu não gostava. Que ele abrisse meu coração para ter algum sentimento, porque eu não tinha só como ser, né, assim, uma amiga. Uma coisa é o amor fraterno, né, o amor de amigo, outra coisa é o amor que vai gerar o namoro, que vai gerar o casamento e tudo mais. Eu ainda não tinha essa experiência, assim, no discernimento do estado de vida. Mas, enfim, quando Deus abriu meu coração, também o dele, a gente começou a caminhar e a gente rezava, assim. Eu lembro da nossa primeira oração em casal. Foi muito interessante, porque Deus deu um salmo, assim, primeiro que eu tava morrendo de vergonha de rezar junto com ele, né? Mas a gente rezou junto, Deus deu um salmo. E nesse salmo falava, assim, que a gente não estava agindo conforme a vontade de Deus no início, mas que se a gente escutasse a voz dele, era assim muito claro, se a gente colocasse a voz dele no primeiro lugar, no centro das nossas vidas, ele ia fazer frutificar a nossa vida. E falava, assim, de gerações e gerações. Naquele momento, assim, de oração, era como se a gente já soubesse na primeira oração que a gente ia casar, né? Porque na caminhada, né? Na caminhada era. E foi muito interessante, mas a gente continuou estudando a Deus e depois tivemos um namoro. E a gente rezava no início, né, assim, com uma fidelidade muito grande, assim, daquele apaixonamento inicial, né? Toda semana a gente rezava e tava bem assim, empolgado e tal. E as orações têm o alto e baixo, né? Assim, durante o namoro, Deus foi nos conduzindo, até que teve certos momentos, assim, chaves, né, digamos. Teve um momento em que Deus realmente falou do nosso papel enquanto homem, enquanto mulher, né? Ele dava uma visualização de uma barragem e tinha uma parede assim na barragem, e essa parede não conseguia conter a água que vinha por esse lado, né? E aí essa parede precisava de uma outra parede inclinada que sustentasse. Então essa parede ereta era o homem, que é Arthur, e essa parede inclinada que se abaixava, que era submissa, mas que ajudava. Sem essa aqui não seria firme o suficiente. Então Deus dava essa visualização e nos fazia compreender, né, a submissão da esposa ao esposo e a firmeza do esposo, a firmeza do homem. Até que foi passando o tempo e a gente discernindo nosso estado de vida, Deus realmente confirmava que era o matrimônio. E nós passamos por todo um tempo de oração no noivado, né? E até que realmente discernimos, fizemos todo o processo que a gente faz para
para casar na comunidade, né? Faz uma carta, pede o matrimônio, espera a resposta e tudo. E assim foi conduzindo, né? E assim, uma coisa que era muito importante também pra gente era que a gente não tinha nada, né? A gente não tinha nada. A gente casou, a gente não tinha nada. Eu tinha um emprego, eu tinha um emprego, mas a gente não tinha casa, a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. Então a providência divina também foi se manifestando através das orações. Era impressionante quando a gente rezava, Deus dizia assim que Ele ia fazer um milagre, né? E hoje eu vejo realmente o milagre que Deus realizou na nossa vida, porque a oração, ela também gera uma abertura à providência divina, né? Ela gera fé, ela gera abertura à providência divina, ela gera confiança. E quanta fé foi necessária para que a gente desse o passo do matrimônio sem ter tudo aquilo que todos os pagãos acham que é o essencial para casar, né? Todo mundo acha que o essencial para casar é ter um apartamento, ter um carro, ter não sei o que, e ter posses, né? E a gente não tinha, mas a gente pediu o matrimônio porque era a vontade de Deus. Então, na fé, nós fizemos esse pedido e durante o noivado, o quanto Deus foi providenciando, né? Deus foi providenciando de maneira milagrosa. A gente casou ainda vivendo de aluguel e tudo. E durante os primeiros meses de casado, né? O primeiro ano de casado, Deus foi providenciando até que, quando chegou assim 1 ano e meio de casados mais ou menos, aí Deus deu uma passagem, uma vigília para Arthur, que dizia que ele ia dar casa aos desabrigados, ia dar filhos aos eunucos. E aí foi quando a gente teve uma grande provação na nossa vida em casal também, que foi vivida na oração, né? E hoje a gente colhe os frutos, que foi nesse tempo de oração em que a gente comprou a nossa casa, né? A gente passou um mês morando na casa dos nossos sogros, e que a gente teve que entregar o aluguel na fé, na confiança que ia dar certo a questão da casa. E o aluguel já tinha acabado o contrato, a gente teve que ficar esse tempo de espera. E nesse tempo de espera a gente ficou rezando, né? Até que a gente veio para nossa casa. E nesse tempo de oração, que Deus falava tudo isso, Ele foi realmente manifestando a sua providência. Ele manifestou a sua providência fisicamente, né? A gente veio para nossa casa dia 12 de outubro, né? Nossa Senhora Aparecida. A gente veio para cá, recebemos as chaves, fizemos a mudança e logo um mês depois eu engravidei. Então, assim, Deus realmente realizou aquilo que Ele disse, né? Que Ele ia dar casa aos desabrigados. A gente estava desabrigado literalmente, a gente estava morando na casa dos nossos sogros, não tinha teto, né? Tinha entregado aluguel. E deu filhos a eunuco. Foi o nosso primeiro filho, né? O Lucas, que já está no céu. E também a perda do nosso filho foi um momento muito desafiante na nossa vida em casal e na nossa vida pessoal, né? Assim, mas na oração, Deus fez nascer assim uma nova fé no nosso coração. Primeiro da importância da vida, realmente desde a concepção em todo momento, né? Dessa abertura à vida, porque da mesma maneira que nós agora já temos um Filho Santo no céu, né? Mas permanecemos abertos para quando o Senhor desejar nos dar outros filhos. E também, assim, para a importância de vivendo na oração, viver bem o tempo de sofrimento. Então, isso foi muito importante, saber que Deus está conosco na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É um matrimônio espiritual que a gente vive com Deus e que a gente vive um com o outro, né? Então, assim, muito importante isso, que a gente não está com o outro só na alegria, mas também a gente está na tristeza. Não só na saúde, mas na doença também. Então, essa certeza que foi sendo dada no nosso coração de que Deus está conosco em todos os momentos. Nos momentos felizes e nos momentos tristes também, né? Assim, nos momentos alegres, nos momentos de tristeza. E hoje a gente vive assim, né? Todos nós, como casais, como família, como igreja, nós vivemos um tempo muito desafiante, né? Dessa pandemia, assim. E pedimos a Deus realmente a abreviação desse tempo, mas precisamos ver em oração. Porque se essa pandemia passar e a gente não tiver vivido em oração, quais são os frutos que nós vamos colher? Né? Assim, tem frutos concretos.
Antes a gente tinha até a desculpa de dizer, não rezo porque não tenho tempo. Mas hoje a gente tem tempo, mesmo trabalhando remoto, a gente tem tempo, minha gente, a gente tem tempo. A nossa dificuldade não é o tempo, é a prioridade que nós precisamos dar a Deus. Nós precisamos dar essa prioridade a Deus pessoalmente e em família. Em família nós precisamos dar, porque nesse tempo também Deus vai gerando frutos. E as nossas ovelhas, que são os nossos filhos espirituais realmente, né? Precisa rezar por eles e também motivá-los a essa vivência de oração pessoal e em casal. E o jeito mais concreto de a gente educar, né, como pais espirituais, é através do exemplo, né? É assim que nós, famílias cristãs, educamos, através do exemplo. Então, como é que a gente vai educar nossas ovelhas e nossos filhos à oração? É rezando com eles. Então, é rezando com eles. Rezando com eles no grupo de oração, rezando com eles o Beracá, ensinando como é o Beracá, ensinando como é a oração pessoal, acompanhando as ovelhas e explicando como é essa oração. E uma coisa assim muito forte que eu lembrava que não sei se vocês já leram o Voz, que diz que eu sou o livro de Moisés, e ele conta, tem um trecho de uma visualização que é muito dura, mas é muito verdadeira, principalmente no pastoreio, que era de uma pessoa que estava rezando para o outro e tinha um vaso cheio d'água. E as pessoas vinham, bebiam dessa água e ficavam saciadas. Mas aí o vaso começou a secar. E esse vaso seca, as pessoas continuam bebendo da água, e depois que o vaso fica completamente seco, aí as pessoas começam a pegar os pedaços desse vaso e comer, e começam a morrer. E o entendimento que Deus dava era que justamente isso, que a vida de oração, quando ela seca, a gente começa a dar de nós mesmos. E quando a gente começa a dar de nós mesmos, aí as nossas ovelhas começam a morrer. As pessoas que vêm beber da água, bebem de nós mesmos e começam a morrer. E começamos a ser pedras de tropeço, né? Para a obra do Senhor. Então, tipo assim, é muito importante que existe a oração para a nossa vivência. Ela é como também é muito forte para mim isso, que o meu pastor falou há muito tempo. Eu posso trilhar o caminho, a oração ela é como uma gasolina para um carro. Quando eu fiz meu seminário de vida, Deus me deu um carro. E a oração é a gasolina para esse carro. Ele veio com o tanque cheio, mas o caminho é longo. E eu tenho uma opção. Ou eu vou empurrando o carro, ou eu boto gasolina. Então é muito forte isso. E tem momentos que você não é capaz de empurrar o carro. Mais cedo ou mais tarde, você vai desistir de empurrar o carro. Você vai começar a questionar por que eu estou empurrando esse carro. E realmente, por que você está empurrando esse carro? Mas na verdade o que falta é a vida de oração. A gente coloca muitas outras coisas no sentido. Dá muitas outras desculpas. Mas o que está faltando é a gasolina do carro. O problema não é o carro, é a gasolina que a gente não está colocando. Então não vai ser por momentos demorados que nós vamos entrar no céu, mas por nosso transbordamento. Mas se nós não temos oração, nós não temos como transbordar. Então eu queria convidar cada um assim, a abaixar suas cabeças e na sinceridade do seu coração agora, no seu momento com Deus, nesta breve oração, vamos clamando ao Espírito Santo. Teu Espírito Santo. Senhor, vem com o teu Espírito Santo sobre nós e renova a nossa vida de oração pessoal e em família. Vem, Senhor, nos conduzir. Graças em nossas vidas, para que possamos ser fiéis como tu mereces a fidelidade, Senhor. Tu és aquele fiel. E ainda vamos escutar esses questionamentos. E no silêncio do nosso coração, vamos acolher o que o Senhor nos fala sobre eles. Como você avalia a vivência da sua oração pessoal? Você tem vivido a oração em família?
como tem ajudado as ovelhas a crescerem na oração pessoal e em família. Senhor, nós te pedimos a graça de, como família Shalom, tu nos dás a graça, Senhor, de sermos dóceis à tua santa vontade e renovar a face da terra conforme o que desejas, Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora, que o vosso Espírito nos modifique, nos converta, Senhor, gere a alegria da oração, a alegria da nossa oração pessoal e comunitária, em família, Senhor. A mesma alegria de Nossa Senhora ao receber o Espírito Santo e o menino Jesus no seu ventre. Por tudo isso, Nossa Senhora, nós te entregamos as nossas vidas, nossa família e nosso pastoreio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.